Passei! A Faculdade Einstein, a faculdade do sucesso! Em 1999, final de ano, início de 2000, eu estava num congresso baiano de terapias. Lá eu tinha somente 11 pessoas para falar e 4 para assistir. Infelizmente, esse congresso foi um fiasco, haja vista que uma determinada pessoa, que quem conhece sabe os fatos, realmente fez uma mudança na estrutura do marketing e publicidade daquela época. Lá estava o Franklin Artemisia. Ele, em verdade, assistiu todo o nosso congresso e, após 11 pessoas falarem, ele resolveu adentrar no mistério e no desenvolvimento das terapias orientais e naturais. Foi a Matoshi. Depois, fundou junto comigo a Universidade Livre de Terapias Psicobioenergéticas, que, em verdade, a universidade eu fui reitor, melhor sou, mas ela não existiria se não fosse Franklin, porque ele que trabalhou, ele que desenvolveu, formou na cidade do Salvador, eu acho que mais de 5.000 massagistas, fora auriculoterapeutas, num período em que era muito grande a procura das técnicas massoterápicas. Poucas pessoas existiam trabalhando nessa época. Entre elas, as principais eram Alberto França Gomes, que estava em início de carreira, que tinha sido meu aluno do curso de Shiatsu, Matoshi, do Conceito Cultural Brasil-China, na qual eu sou vice-presidente, desde a sua fundação, fundamos juntos, e Franklin era uma coisa mais lato sensu, mais aberta, e capacitou diversas pessoas que hoje estão no mercado. O tempo foi passando e ele foi obtendo outras experiências. E nessas experiências, ele acabou desenvolvendo um estudo dentro de um contexto de pesquisa da Artemisia. A Artemisia, por sua vez, eu não vou falar, porque eu poderia falar aqui de mokshoterapia com profundidade. Vou deixar que ele fale. Ele desenvolveu um óleo e escreveu livros e faz um trabalho com a Artemisia. Franklin Artemisia. O que é Artemisia? O que é o óleo de Artemisia? E qual é o objetivo da fraternidade da Artemisia? Fraternidade, frater, né? Irmandade, comunidade, né? Que é ligada ao Clube Loucos por Massagem, que também é uma criação sua. Nos fale de tudo isso. Bem, para mim é uma grande honra estar aqui, porque a minha história com o Zé Augusto, ela passa de 30 anos. Eu fui aluno dele sem saber, porque ele trouxe para a Bahia, na Universidade Holística, o professor Juraci Cansado, que veio dar aqui da Clínica Fênix, com César Gilaberti, que daqui a pouco vou entrevistá-lo aqui. Exatamente. Lá eu aprendi o primeiro curso, que foi DOIN. 1985. Isso. Enfim, lá eu estava com 20 anos. Daí, para chegar a Zé Augusto, eu tive que esperar pelo menos mais 15 anos, e foi lá em Matoshi, vendo ele autografar alguns livros e revistas para as pessoas. Eu perguntei a Matoshi quem seria ele, e ele disse: é um louco, nem chegue perto. Palavras de Matoshi. Como eu nunca fui bom, obediente, cheguei perto dele e disse: professor, eu queria conhecer mais aí esse meio. Ele disse: vá no meu seminário, este que ele acaba de dizer, e que daí desencadeou tudo que ele já narrou aqui. Bem, o que me levou a chegar ao ponto de virar um porta-voz da Artemisia, que é, na verdade, uma erva milenar, de importância, talvez, não só mística,
como fitoterápica mais importante da medicina chinesa foi o fato de que, talvez ele não esteja se lembrando, Esse mas cachimbo. esse cachimbo aqui foi trazido Que foi por um uma mistério. pessoa Foi um chamada mistério. Li Hongqi, um homem que tinha feito lutas com Bruce Lee. Coordenou, senhor. Eu tive, É meu sócio até hoje. eu tive a chance Falei com ele hoje, de por telefone. conhecê-lo. E esse cachimbo me possibilitou usar esse bastão de Artemisia, que antigamente era usado só com a mão. A partir do cachimbo, eu passei a ficar com o cheiro da Artemisia menos impregnado em mim. Porque, em alguns casos, as pessoas acreditavam que era um evento místico usando maconha, Cannabis sativa. que era a cannabis sativa. Bem, este cachimbo tornou o trabalho muito mais acessível. A partir dele, eu mandei fazer 50. Lembro-me Vendi que esse cachimbo aí para os meus tem uma alunos. história épica, porque o chinês não tinha. queria lhe mostrar de jeito Branco nenhum. Lee não queria me mostrar. O saudoso Branco Lee não Morreu? queria mostrar de jeito nenhum. Ele Hongqi, eu pedi a Li Hongqi, ele o trouxe da China, Ele trouxe que da na época não existia. Isso. Mas qual é o objetivo da Artemisia e como é que ela funciona? Bem, o problema é o seguinte, é que já na terapêutica, eu já usava ela como a parte fogo da acupuntura. Porém, quando o Zé Augusto me introduziu nessa área, as pessoas falavam de moxa como uma parte separada. Moxa, bustão, moxa, terapia. Muguzá. Mas não dizia que a medicina chinesa tem dois pilares, o metal E o fogo. e o fogo. É tentil, metal e fogo. Metal e fogo. Então a Artemisia é a parte fogo que trata das doenças frias. E a agulha é a parte metal que trata das doenças quentes. E aí eu passei a ensinar os meus alunos e os efeitos foram se juntando e se somando. Quando eu procurei o óleo, não existia no Brasil. O nosso grande amigo da Corpo e Mente, o Luiz Augusto. Luiz Augusto, só vendia o álcool, que é volátil, e não existia o óleo. Diante dos cursos que eu fiz, que eu devo ter feito mais de 20 cursos junto à estrutura de Zé Augusto. Muito mais que é Muito isso. mais de 20 foram 15 Inúmeros, anos inúmeros. de curso. De curso, tudo Para nós curso termos uma repetido, ideia. eu ia e tudo. E para nós termos uma ideia, como aluno e como professor. Você foi professor. meu aluno de psicanálise, Isso. foi meu aluno de acupuntura, Radialismo. Seitai, radialismo, faculdade de filosofia, e fora a quantidade de alunos que nós formamos. Por exemplo, aqui mesmo, Pessoal ali do o Jardim Jardim de Alá não tinha, basicamente, só tinha uma pessoa que era Henrique, né? Exatamente. Então, foi enormidade de trabalho. Hoje, Pois não, continue. 70% dos alunos ali, dos terapeutas ali, hoje já formados, inclusive, em nível de bacharelado, em fitoterapia, ou de fisioterapia, em estética, passaram por nós. Porque naquele momento não existia escola de acupuntura, não existia a escola de fisioterapia aberta Isso, para todos. isso. Só existia a escola baiana de medicina, Isso. né, que era restrita e muito cara. Isso. E aí a massoterapia era, por sua vez, uma alternativa. Hoje não, hoje as pessoas que são massoterapeutas acupunturistas fazem com facilidade Isso. as suas formações escolásticas superiores em fisioterapia. Isso. Aí Sim. o que aconteceu? A partir do momento que eu vi que não existia esse óleo disponível no Brasil, eu verifiquei que o custo dele era altíssimo. 10 ml de uma substância como essa na internet custava variando de 35 a 149 reais. Eu aí, usando os conhecimentos da fitoterapia, eu passei então a fazer o quê? Produzir o óleo e a usar domesticamente com os meus alunos e em mim, um laboratório vivo. Quando vi os efeitos ocorrendo, ampliei para comercializá-los. Aí eu fui convidado inúmeras vezes para ir para TVE, Rádio Excelsior, Rádio Salvador, todas os meios de comunicações que tinham acesso a Zé Augusto também me chamavam. Eu virei, inclusive, uma espécie de quebra-galho. Quando alguém faltava, eles me ligavam. Franklin, você pode vir? E eu chegava.
Bem, o que aconteceu? Este óleo hoje ele é consumido em todo o estado da Bahia. Várias pessoas levam esse óleo para o exterior, em suas bagagens. E os terapeutas hoje do eixo Rio, São Paulo e Minas mandam buscar aqui em Salvador, curiosamente, o óleo de artemisia que eu envio via PAC. Qual é o fato importante? A internet, as entrevistas, os artigos que escrevo para alguns portais, inclusive Portal Educação. Eu sou um dos que escreve artigos, tem mais de 15 artigos escritos. E junto com o Zé Augusto, os diversos jornais que Zé Augusto já editou. Algumas entrevistas que nós fizemos em alguns meses. E a artemisia virou, então, uma erva que era extremamente desconhecida, numa erva de acesso fácil ao leigo, porque só conhecia quem estava no meio. Então hoje, a banca de revista que fica de frente para o espaço, que já foi da UTEP há mais de 6 anos e hoje está na FACEI, no Chame-Chame, a banca do Val, a banca Salinas, é hoje um epicentro de venda de, em média, 200 frasquinhos desse de artemisia por mês. E as pessoas fazem o uso e o que ocorre? Elas também me relatam. Eu tenho verdadeiros testemunhos na internet que fazem dessa erva um enigma, porque eu até então não consegui desvendar todo. Agora mesmo a Fundação Getúlio Vargas está fazendo a primeira vacina contra a malária a partir de quem? Da artemisia, que tem mais de 1.100 espécies. As mais conhecidas, Artemisia vulgaris, que é do óleo, Artemisia annua da malária e a Artemisia absinthium, que é daquela bebida europeia chamada absinto, que tem a artemisia como a principal erva. E agora, 2 universidades americanas divulgaram um estudo de que a artemisia é uma erva destruidora de células cancerígenas. Ou seja, dentro da estrutura da artemisia existe uma substância dentre as 47 biocomponentes chamada artemisinina, que se junta ao ferro do corpo, que o ser humano tem dificuldade de expelir ferro, e ao ser consumida pela célula cancerígena que se alimenta de ferro, morre. Em até 72 horas, um câncer pode ser extirpado. Esse assunto está em 2 artigos na internet, é só você clicar Artemisia contra o câncer e você vai ver Universidade da Califórnia e a Universidade de Washington. Ambas divulgaram essas pesquisas há 2 meses atrás. A partir daí eu comecei a divulgar mais ainda, aumentei então o assunto e hoje as pessoas me pedem o óleo para, como uma última chance, depois de serem abandonadas pela medicina tradicional, como já sem jeito, elas pedem o óleo para utilizar, ou a erva para tomar o chá. Então eu só consegui chegar a esse nível de uma causa, porque eu não trabalho apenas pelo Vilmetal, tá certo? Esse é de 120 ml, esse de 20 ml, tá certo? Porque graças a uma estrutura aberta que eu pude compartilhar nesses 20 anos que conheço Zé Augusto, 15 anos, e que já inclusive homenageei em um evento nosso como o maior facilitador de todos os tempos que eu conheci. Foi aí que nós conseguimos manter durante muito tempo essa amizade, porque eu já pensava assim e pude reforçar essa facilitação, porque ele mesmo acabou de dizer, na UTEP ninguém saía sem ser atendido. E na UTEP até hoje ninguém sai sem ser atendido. Agora diga-me uma coisa, Franklin. Você acha que a procura pelo óleo de artemisia
é um processo de desespero da humanidade? Eu acredito. Porque Antônio Pedreira Sim. foi meu professor e você foi meu aluno, e eu sempre repeti essa frase, que as terapias alternativas, a psicoterapia principalmente, é a terapia do nada. Isso. O médico lhe examina, diz, você não tem nada, mas você diz, mas eu tenho. Não tem. não tem. Ou então, você não espere nada. Não espere mais nada da vida. E aí as pessoas partem para coisas alternativas, coisas diferenciadas e aceitas na sociedade. Então você aí na sua fala, exatamente as pessoas que procuram óleo são exatamente pessoas que estão no desespero. Ou seja, Também. elas não têm mais nada a perder. Também. Eu diria a você que você foi no limite máximo, mas você esqueceu que nós vivemos uma sociedade em que uma das áreas que está em caos é a saúde pública. Então significa que se você tiver no bolso uma substância múltipla, que pode atender desde um corte, desde uma queimadura, desde um esporão, desde uma dor, uma inflamação, um inchaço, um herpes, uma afta, uma impingem, ela descobre isso através desse processo de conscientização que eu tenho feito. Virei uma espécie de porta-voz da Artemisia. Criei esse nome para que as pessoas facilmente me encontrassem na internet. Frank Artemisia, vai para as minhas buscas, vão para mim e me encontram facilmente. Só, Zé Augusto, que não são as pessoas só que estão desesperadas, não. São as pessoas que já estão... Não, isso aí não foi afirmação, não. Foi uma pergunta. Uma pergunta. Cansadas de irem a um ambulatório e serem tratadas de forma indigna. Você mesmo sabe que existe uma portaria 971 de 2006 do Ministério da Saúde que orienta que todo posto de saúde tenha um posto de terapias alternativas. Para que as pessoas, antes de irem para o médico, elas possam ser aliviadas de suas dores até chegar ao médico. São terapias complementares. De verdade, ela age no aspecto da profilaxia preventiva. O que é que acontece? Embora isso tenha sido em 2006, nós estamos em 2015. 9 anos. Só existem em estados mais adiantados, Minas, Rio, São Paulo. Mas num número tão insignificante que você nem consegue imaginar que essa portaria foi ouvida. Então essas pessoas que nos ouvem, que vão na internet em busca, por exemplo, erisipela, todo mundo conhece. É uma doença do sistema de circulação, uma bactéria tratada com antibiótico. Às vezes as pessoas gastam fortunas com esses remédios em um óleo que custa R$20 ou R$50, depois de usado como recomendado, fecha o ferimento. E eles esquecem que o mundo já foi diferente. Claro. O mundo não tinha ciência. E hoje todo mundo quer comprovação científica. Minha mulher... A concepção alopática, ela surge depois da visão naturalista. Isso. A minha mulher, olhando na internet, disse, poxa, eles ainda usam sangria para tratar pessoas? Claro. Usam sangria? Claro. Eu descobri que quem tem excesso de ferro no corpo, só existe uma forma de tirar o ferro. Sangria. Sangrando. Não mais como antigamente. O grande problema da fazendo uma sangria, transfusão. o grande problema da sangria, eu digo que é semelhante ao soro hoje nos Isso. ambulatórios. Isso. Porque, na verdade, teve casos épicos. Por exemplo, George Washington quebrou a perna, né? Aí ele era muito famoso. Aí todo médico que chegava lá, sangrava, ele morreu de anemia. Aí já é exagero, né? Certo? Porque tudo era sangria. A mesma coisa, você chega no pronto-socorro, ninguém coloca soro. Simplesmente isso. Aí virou uma panaceia, uma coisa que tudo cura, mas na verdade a sangria, inclusive na medicina tradicional chinesa, a sangria ainda é usada. Por exemplo, em infarto, né? Você fura. Você tem o furamento da orelha. Da orelha. Né? Você fura na orelha, no local que tem a correspondência à coluna e a outros órgãos. Isso. Há, na verdade, uma liberação do líquido sangue, que para os chineses tem uma representação assim fantástica, né? Porque o sangue, em verdade, é vida. Né? Historicamente, nós tivemos todo o contexto da formulação da humanidade que o diga o nosso Elcimar Coutinho na sangria desnecessária, que ele bate direto da menstruação, né? Que exatamente existe a perda
de sangue. E, por sua vez, o adquirimento do sangue representa a vida. Vou mais fundo, os testemunhos de Jeová, por exemplo, eles não recebem transfusão de sangue, mas nos Estados Unidos eles têm o maior hospital e universidade de exatamente formulação de sangue artificial. Não é? Então, Franklin, nós estamos chegando ao final do nosso tempo. Ok. Então, eu gostaria que você deixasse suas considerações finais e dissesse a importância maior ainda do uso da artemísia, do óleo e de todo o seu contexto, certo? Porque não precisa falar telefone nem nada, porque já está sendo colocados aí nos caracteres. Isso. Eu, na verdade, gostaria de dizer o seguinte. Eu hoje dou palestras em pequenos grupos, em condomínios, em sindicatos, entendeu? Eu procuro sempre atingir um grupo gratuitas. Não cobro nada. No final, se as pessoas quiserem, elas pagam o óleo. E até hoje, eu sempre disse a quem recebe o óleo de minha mão, se não funcionar com você, eu compro de volta o vasilhame vazio, eu pago o mesmo valor. Bem, como eu trabalho há 10 anos, nunca devolveram nenhum, eu nunca precisei pagar. Então, na verdade, o trabalho talvez se devolver, você estava ferrado. Tá ferrado. Já teria que mudar de profissão. Então, na verdade, se eles devolvessem, eu não estaria falando hoje da Artemísia aqui, como falo, com esse ufanismo. O que, na verdade, o que eu estou nessas considerações finais propondo é que você que está me ouvindo aqui, com essa oportunidade de falar a respeito de uma substância tão poderosa, que, na minha opinião, é a mais poderosa substância vegetal que eu já pus à mão, e o conhecimento, vocês pesquisem, façam a sua própria avaliação e antes de tomarem alguma decisão, experimentem, porque eu teria que ficar aqui uns 2 dias falando da extensão do que a Artemísia pode fazer pelo ser humano. Porém, como só foi reservado para a gente aqui uns minutos, eu gostaria de agradecer essa oportunidade e dizer que este vídeo, que agora está sendo feito, vai ser compartilhado no máximo que eu puder, para que possa se unir ao grande volume de pessoas que compram óleo, se sentem satisfeitas e têm um pronto-socorro de bolso na mão. Tá bom? Muito obrigado a você, Zé. Aí, não perca a oportunidade. É uma coisa simples, barata e objetiva. Vivendo na sociedade capitalista, na qual a essência é exatamente o ter e não o ser, uma coisa simples, barata, objetiva como esta não pode deixar de não adentrar na sua vida. FACEI, a Faculdade Einstein, a faculdade do sucesso.